Olá, estamos hoje aqui na Fazenda Experimental para abordar o tema plantabilidade, fatores que interferem na qualidade e na eficiência da minha operação de semeadura. Bom, segundo o professor Paulo Arbex, da Universidade Estadual Paulista, Unesp de Botucatu, um dos maiores especialistas desse assunto, o potencial de rendimento de uma lavoura é definido no momento de semeadura. Vocês concordam com o professor? Eu particularmente sim, e vou explicar nesse momento os motivos que me levam a ter essa opinião. Bom, do que me adianta ter um trator de 500 cavalos, uma semeadora de 50 linhas, um solo equilibrado, o melhor fertilizante, a melhor semente, o melhor tratamento de semente, o melhor inoculante, se eu não realizar essa operação com qualidade, com eficiência e com capricho? Bom, dessa forma elencamos alguns motivos da importância de estarmos aqui nesse momento adquirindo conhecimento que será de extrema importância para o nosso planejamento e para a execução desta e de outras operações das quais nós estaremos abordando aqui durante a nossa apresentação. Tenho certeza que o esforço vai valer a pena e iremos colher muitos frutos dessa ação. Bom, Petrus, o que vem a ser então essa tal de plantabilidade? Bom, plantabilidade é um termo já antigo, bastante utilizado, que veio lá dos Estados Unidos, do plantability, tá? E está relacionado com a uniformidade e a distribuição da minha semente ao longo do meu suco de plantio. Então, de forma conceitual, pessoal, plantabilidade nada mais é do que a deposição da minha semente feita corretamente pela minha máquina com uma adequada distribuição longitudinal e vertical. E claro, né, na densidade recomendada tecnicamente. Bom, para ilustrar um pouco melhor isso que eu estou falando para vocês nesse momento, nós temos aí duas figuras que estão sendo apresentadas para vocês. Uma da qual mostra algumas plantas de milho, tá? Que não tão equidistantes entre si, mas segundo a literatura, com o fator de correção, estão de forma aceitável. Isso caracterizando a nossa distribuição longitudinal. Nessa outra figura, nós temos aí uma fita métrica evidenciando a profundidade da minha semente. Isso caracterizando a minha distribuição vertical. Que uma vez predeterminada essa profundidade, pessoal, é importante que ela permaneça por todo o momento da minha operação. Ok? Bom, dessa forma terminamos essa parte teórica, tá? Da nossa apresentação, evidenciando a importância da minha plantabilidade e da minha produtividade dentro do meu sistema de produção. Iremos abordar a partir de agora os fatores que impactam diretamente antes, durante e depois a minha qualidade e a minha eficiência da minha operação de semeadura. E não poderíamos iniciar falando desse assunto a não ser falando a respeito das máquinas responsáveis por todo esse processo. Então convido vocês agora nesse momento para a gente conhecer essas máquinas de perto. Vamos lá? Bom, pessoal, nós temos dois tipos de semeadoras. Aqui do meu lado esquerdo nós temos uma semeadora adubadora de fluxo contínuo ou de sementes miúdas, utilizado para a implantação das culturas de trigo, triticale, aveia, arroz, enfim, de sementes miúdas, de outras gramíneas e até mesmo de pastagem. E aqui, do meu lado direito, nós temos uma semeadora adubadora de precisão, ou de sementes graúdas, utilizada para a implantação das culturas de soja, de milho e de feijão, entre outras. Consideramos esses equipamentos aqui o esqueleto de todo o conteúdo do qual nós estaremos abordando aqui durante a nossa apresentação. Haja vista a importância nas operações de corte da minha palha, da abertura do meu suco de plantio, deposição e distribuição da minha semente e do meu fertilizante, em alguns casos, como esse equipamento aqui da minha direita também, responsável pela inoculação e co-inoculação no meu suco de plantio, além do fechamento e da compactação do meu leito de plantio. Operações essas de extrema importância para o correto acondicionamento da minha semente no meu suco de plantio, do qual vai propiciar ela condição de realizar todos os seus processos, como embebição, germinação e emergência, a fim de que ela possa expressar da melhor forma possível seu potencial produtivo. Petrus, qual que são os cuidados que eu devo ter em relação a essas minhas máquinas aqui? Bom, pessoal,
assim como nós realizamos a manutenção e a revisão dos nossos veículos, é de extrema importância que nós façamos também essa manutenção preventiva aqui nesses nossos equipamentos. Com qual objetivo, Petrus? De verificar se nós temos peças desgastadas ou quebradas e que possamos realizar os reparos ou a troca, ok? Bom, Petrus, eu posso fazer a minha regulagem antecipada? Com certeza, pessoal. Assim como a manutenção preventiva, essas ações aí vão propiciar a todos nós aí uma agilidade no início dessa minha operação, quando a minha janela de plantio permitir, principalmente nas regiões aonde eu tenho o plantio do milho segunda safra. É de extrema importância que eu faça isso. Máquina boa é máquina trabalhando, ok? Bom, nós temos dois sistemas de distribuição de semente. Nós temos o mecânico e o pneumático. Bom, nessa minha semeadora aqui, de fluxo contínuo, o sistema de rotor acanelado, tá? Conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Nós temos um rotor, do qual possui algumas cavidades, do qual a minha semente aqui, ela é acondicionada e direcionada para o meu tubo condutor, consequentemente sendo direcionada para o meu suco de plantio. E aqui do lado eu tenho também, no caso aqui, essa semeadora adubadora de precisão, do qual é provida do sistema mecânico. Mas no caso aqui, pessoal, o sistema aqui é de disco, do qual eu tenho um reservatório, tá, de semente, e por gravidade essa semente é direcionada para os alvéolos do meu disco, tá, e consequentemente conduzida para o meu tubo condutor e posteriormente para o meu suco de plantio. Essas semeadoras aqui, pessoal, também, no caso essa daqui de precisão, ela também pode ser provida do sistema pneumático. Então temos aqui, ó, no caso aqui desse sistema pneumático, tá, um disco aqui utilizado para a implantação da cultura do milho. E aqui ao lado nós temos um disco utilizado para a implantação da cultura da soja. Beleza, pessoal? Bom, Petrus, quais são os cuidados que eu devo ter em relação a esse sistema de distribuição? Bom, a manutenção a respeito aqui do nosso sistema de distribuição de rotor acanelado, confere a esse sistema aqui uma situação que, em razão da abrasividade da semente e o atrito, que possa ocorrer, dependendo do material que ele é constituído, um desgaste. Então é importante que eu faça uma manutenção e uma aferição ao longo do tempo nesse sistema aqui. E com relação ao meu sistema mecânico da minha semeadora de precisão? Bom, eu devo ter um cuidado muito grande com relação à escolha do meu disco para a cultura da soja, em razão do seu formato e do seu tamanho, tá? E assim também para a cultura do milho, tá bom? Bom, e com relação à minha escolha do meu conjunto de disco e anel, eu devo tomar um cuidado muito grande em relação à escolha do meu anel liso, tá? Semi-rebaixado ou rebaixado, de acordo com o tamanho e o formato da minha semente de milho. Beleza, pessoal? Além dos cuidados em relação à manutenção dos raspadores, tá? E também aqui dos nossos marteletes, tá? Ou ejetores, como muitos conhecem ele, tá? Então, se eu tenho apenas uma fileira, como na cultura do milho, eu vou utilizar um ejetor de apenas uma linha, ou simples, tá? E quando eu tenho aqui, no caso, a cultura da soja, um disco com duas linhas, eu preciso utilizar o meu ejetor, tá? Ou martelete de duas linhas, a fim de que ele possa trabalhar da melhor forma possível. Bom, pessoal, desta forma finalizamos aqui o conteúdo a respeito desse primeiro fator relacionado a máquinas, tá? E convido vocês nesse momento aqui para a gente voltar à barraca para dar prosseguimento à nossa apresentação, beleza? Bom, em referência ao nosso segundo fator, qualidade dos insumos, a pergunta que fica é: quais são os cuidados que eu devo ter em relação ao meu fertilizante e à minha semente? Bom, o importante é que meu fertilizante se mantenha ao longo de toda essa movimentação a sua granulometria. Caso contrário, pessoal, qualquer variação nesse sentido aqui vai estar implicando numa alteração da minha dose aplicada no meu suco de plantio.
devendo dessa forma eu me atentar muito em relação à regulagem da minha semeadora adubadora. Caso contrário, vai ter um impacto diretamente na minha produtividade. Bom, Petrus, e com relação à minha semente? Quais são os cuidados que eu devo ter em relação a ela? Que a mesma tenha uma uniformidade e que eu faça a aquisição dessa minha semente em locais autorizados, que realizem a comercialização de sementes fiscalizadas e certificadas. Desta forma, eu terei uma garantia a respeito da minha qualidade física, fisiológica, genética e sanitária, pois qualquer alteração nesse padrão, pessoal, vai impactar diretamente na minha distribuição, consequentemente na minha plantabilidade e depois, posteriormente, na minha produtividade. Vale aqui ressaltar, pessoal, também a importância do tratamento de semente industrial, pois, diferentemente do tratamento on-farm, ela recebe a adição de pó secante e polímero, que de certa maneira tem como benefício a distribuição homogênea de todos esses produtos aplicados ao longo da minha semente. Vale ressaltar aqui também, pessoal, a importância do polímero nesse processo, pois ele diminui o atrito da minha semente, consequentemente reduzindo o dano mecânico, segundo a literatura, e consequentemente também, pessoal, preservando a qualidade fisiológica da minha semente. Bom, desta forma aqui, terminamos o nosso fator qualidade de insumos e seguimos adiante com o nosso fator agora velocidade. Então nós conduzimos aqui na fazenda experimental um trabalho com esse objetivo, de verificar o impacto do aumento da minha velocidade na qualidade e na plantabilidade da minha operação, beleza? Então o que nós fizemos aqui? Nós realizamos a regulagem do nosso equipamento com 11 sementes por metro linear. Bom, desta forma, se eu tenho 1 metro, que equivale a 100 centímetros, eu dividindo por 11, teoricamente eu teria uma semente distante da outra em 9 centímetros. Bom, seguindo o fator de correção de 50%, do qual consideramos o limite adequado para a nossa operação, entendemos que uma falha seria considerada nessa situação aonde eu teria uma semente distante da outra por mais de 13,5 centímetros. E quando eu consideraria a semente dupla, Petrus? Aonde eu teria uma semente distante da outra com uma distância menor do que 4,5 centímetros. Beleza, pessoal? Bom, dessa forma, analisando os dados compilados no trabalho realizado aqui na fazenda experimental, podemos observar que, à medida que eu aumento a minha velocidade em apenas 2 km por hora, pessoal, ocorre um aumento de 8% de falhas e também de 10% de duplas. Pessoal, volto a repetir, com apenas o aumento de 2 km por hora, aumentou-se em torno de 8% de falhas e 10% de duplas nesta minha operação de semeadura. Vamos ver como é que ficou o aspecto visual desse trabalho a campo? Vamos lá? Bom, pessoal, agora estamos aqui a campo nesse momento para visualizar a diferença entre o aumento da velocidade no meu processo de semeadura. Bom, aqui nessa parcela aqui do meu lado direito, esta operação foi realizada a 5 km por hora. Observem que cada bandeirinha vermelha dessa daqui caracteriza uma falha aqui que eu tive na minha operação. E cada bandeirinha dessa daqui amarela, pessoal, caracteriza o quê? Uma dupla dentro do meu sistema de plantio aqui. E aqui, pessoal, do meu lado esquerdo, nós temos também essa mesma dinâmica, aonde cada bandeirinha dessa daqui vermelha caracteriza aqui uma falha que eu obtive aqui na minha linha de plantio. E toda bandeirinha amarela caracteriza o quê? Uma semente dupla que nós temos aqui. Então, conforme nós vimos lá na nossa apresentação, o aumento de 2 km por hora nessa minha operação proporcionou um aumento de 8% de falhas e 10% de duplas. Beleza? Agora me acompanhe aqui no campo, pessoal, para a gente verificar realmente a dinâmica desse nosso trabalho aqui a campo. Bom, pessoal, em relação a essa dinâmica, é preciso considerar que quando eu tenho plantas duplas, haverá uma competição maior por água, por luz e por nutrientes.
Se isolarmos o fator luminosidade, devemos considerar que haverá um crescimento em demasia dessas plantas, ou seja, plantas mais altas, com uma menor ramificação e, consequentemente, podendo interferir no meu potencial produtivo. E quando eu tenho falhas? Bom, quando eu tenho falhas, é preciso considerar, sim, que as plantas de soja têm uma capacidade de recuperação. Isso devido à sua plasticidade. Mas também devemos considerar, pessoal, que essa recuperação ela não é 100%. Haja vista que as minhas plantas das extremidades, sim, ela tem uma capacidade maior de recuperação, mas insuficiente para recuperar e compensar essa minha falha. Beleza? Bom, pessoal, chegamos aqui nesse momento ao nosso quarto fator e queremos evidenciar aqui a importância da condição ideal e do manejo correto do meu solo, principalmente em relação ao impacto que isso pode trazer na minha operação de semeadura. Observem e acompanhem comigo aqui do meu lado esquerdo, nesta parcela, aonde nós realizamos aqui a operação de semeadura numa parcela da qual foi conduzida de uma forma inadequada o meu manejo do solo. Observem comigo aqui que ao realizar esta operação nós temos uma formação de torrões do qual propiciou uma condição inadequada para a minha semente. Então observem aqui que em muitos casos aqui nós temos sementes que não foram acondicionadas de forma correta. Haja vista que nós temos aqui uma situação onde a umidade também está um pouco excessiva para a realização dessa operação. E aqui do meu lado direito nós temos aqui essa parcela onde nós encontramos a condição e o manejo adequado desse meu solo. Podemos concluir desta forma que mesmo numa condição onde eu tenho um pouco de umidade excessiva nesse meu solo, mesmo realizando a minha operação de semeadura, ela consegue me entregar uma qualidade muito superior quando em comparação a uma situação onde eu tenho a condição e o manejo inadequado do meu solo. Diferentemente da parcela ao lado, nós não encontramos em momento algum aqui alguma semente que esteja condicionada de forma inadequada, dessa forma comprovada, que se eu tenho uma condição, se eu tenho um manejo adequado, se eu tenho uma estrutura correta do meu solo, eu consigo sim realizar essa operação com mais qualidade, com mais eficiência. Basta eu ter um pouco mais de capricho. Bom, dessa forma encerramos aqui esse fator e convido vocês agora para a gente seguir para o próximo fator aqui. Beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, chegamos aqui ao nosso quinto fator, referente à qualidade e eficiência da minha operação de plantabilidade. E nesse quinto fator aqui nós queremos evidenciar a importância da cobertura e da dessecação antecipada antes da realização da minha operação de semeadura. Temos aqui uma situação prática e vivenciada por muitos a campo, tá? Nós temos aqui a implantação de todas essas parcelas aqui com uma espécie de braquiária rusiziensis, bastante utilizada como cobertura no inverno e também utilizada como consórcio juntamente com a cultura do milho. Bom, pessoal, nós temos agora aqui nessa parcela a operação de dessecação que foi realizada há aproximadamente 20 dias. Entendemos ainda que mesmo com 20 dias antes da minha operação de semeadura, que essa dessecação ainda não retrata a realidade da qual nós gostaríamos que estivesse aqui essa massa. Por quê? Porque ainda assim podemos considerar que ela possui uma rigidez, como a grosso modo nós normalmente dizemos que ela ainda está emborrachada. Então, se eu realizar o meu processo aqui de semeadura, consequentemente a minha plantabilidade estará comprometida, como nós podemos observar aqui. Então o que ocorre, pessoal? Devido à dificuldade do corte dessa palha com o meu disco de corte, com certeza eu terei uma dificuldade maior da operação da abertura do meu suco de plantio. Realizamos aqui essa operação com o facão, conhecido por vocês como botinha. Observem aqui, pessoal, que apesar de um corte que eu tive dessa minha palhada, à medida que eu tenho aqui o meu facão trabalhando, ocorre o quê? O arranquio da minha planta como um todo com o sistema radicular, podendo ocasionar o que normalmente a gente vê aqui,
arrastar como um todo essa palha aqui, comprometendo o fechamento do meu suco de plantio e o acondicionamento correto aqui da minha semente. Bom, aqui nós temos uma parcela da qual a minha operação de dessecação foi realizada há 40 dias atrás. Realizamos hoje aqui a nossa operação de semeadura. Podemos concluir que esse intervalo é um intervalo seguro, que esse intervalo de 40 dias é um intervalo seguro e que propicia uma operação com qualidade e eficiência da minha operação de semeadura, pessoal. Como vocês podem observar aqui no visual, nós temos uma operação da qual todas as etapas de corte da minha palha, abertura do meu suco, deposição da minha semente, do meu fertilizante foi realizada de forma correta, evidenciando aí a importância desse intervalo e da cobertura em relação à minha operação de semeadura, ok? Vamos lá agora para a gente ir para o nosso sexto fator. Bom, pessoal, e nesse momento chegamos ao nosso sexto e último fator. Diante de todo o conteúdo que nós abordamos até o momento, nós iremos falar agora a respeito do RH, Recursos Humanos, que é composto por todas as pessoas envolvidas nesse processo, pessoal. Precisamos entender em relação a esse fator que nós somos os agentes de mudança, seja para o bem ou seja para o mal. E é preciso, pessoal, principalmente que todos estejam treinados e capacitados. E que, além disso, é muito importante que todos estejam comprometidos com o sucesso do nosso empreendimento. Dessa forma, realizamos aqui um compilado resumido de todo o conteúdo que abordamos até o presente momento, tá? Então ali, de forma resumida, o que nós vimos durante toda a nossa apresentação? A importância de uma manutenção antecipada do meu equipamento, da regulagem antecipada que vai facilitar e agilizar todo o meu processo de implantação a campo quando eu for realizar a minha operação. Vimos também aqui a importância da qualidade e da utilização de insumos como fertilizantes, como sementes, como tratamento de semente, entre outros. Verificamos também aqui a importância e a atenção que devemos ter em relação ao fator velocidade e profundidade, além dos cuidados que nós devemos ter em relação à condição e ao manejo do nosso solo. E finalizamos ali, antes do nosso sexto fator, comentando a respeito da cobertura do meu solo. É preciso ficar evidente, pessoal, que essa questão de cobertura, o plantio direto, trouxe estabilidade ao nosso sistema produtivo. Então devemos sim realizar esse manejo de cobertura em nossos solos, mas é preciso uma atenção especial quanto à dessecação e o intervalo entre a minha dessecação e o início da minha operação de semeadura. E por último, elencamos ali um item de extrema importância, do qual nós comentamos durante toda a nossa apresentação, o capricho. Sem capricho, pessoal, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Dessa forma, chegamos ao fim da nossa apresentação. Fica aqui o meu agradecimento pela participação de todos. Fiquem em paz e até breve.